estão tendo o seu direito à escolarização negado. Não só a alfabetização, mas a escolarização, a cumprir aí, né, o ensino fundamental, o ensino médio, portanto, a educação básica. Esses sujeitos são invisibilizados, Carol, não só para a questão da escolarização, eles são invisibilizados em relação à questão do mercado também. Sim. Porque o mercado agora não aposta mais nestas pessoas. E não aposta porque o mercado entende que pensar políticas para estas pessoas vai significar que você vai ter no mercado pessoas com menos tempo de produção, de produtividade. Então, diante disso, já que elas já têm uma idade mais avançada, investe-se em crianças e adolescentes. Bom, pelo menos dever-se-ia, né, investir em crianças e adolescentes. E, mais uma vez, jovens, pessoas jovens, adultas e idosas são invisibilizadas, são vulnerabilizadas, ficam com seus direitos à margem. Professora, obrigada por todo esse detalhamento do perfil dos estudantes da EJA aqui no Brasil. Vamos passar agora para a Ana Paula Severiano. Ana Paula, inclusive, anotou tudo que a professora Annalise falava, com atenção ali a aulinha, né, Ana Paula? Bom, a Ana Paula, ela é professora de juventudes, né, de jovens também, professora de língua portuguesa no ensino médio, que é uma etapa crítica quando a gente pensa em evasão escolar, é onde acontece a maior parte da evasão, é no ensino médio. E aí você também tem realizado muitas consultorias sobre o desenvolvimento de projeto de vida dos estudantes, né? E no novo currículo do ensino médio, o projeto de vida aparece como um componente curricular obrigatório. O que seria na prática esse projeto de vida, pensando na escola, e como ele pode colaborar para a gente reduzir até acabar com a evasão escolar, Ana Paula? Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui, eu anoto tudo que a Annalise fala mesmo, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar com ela, enfim, de aprender tanto sobre essa etapa. Em relação à tua pergunta, eu acho que eu vou tentar responder pensando primeiro na Base Nacional Comum Curricular, que apresenta o projeto de vida, depois pensando no modo como esses materiais que estão chegando nas escolas estão sendo produzidos e também na prática efetiva das escolas, né? Como é que elas estão implantando essa história de projeto de vida. Então, na Base Nacional Comum Curricular, a gente entende projeto de vida como algo que se insere numa perspectiva de educação integral, né? Que a gente, acho que aqui no Futura fala bastante sobre isso. Sim. Então, a gente está falando de um jovem, de um estudante que não é um estudante que vai se formar só do ponto de vista intelectual, não vai pensar também só na transmissão do conhecimento, mas a gente vai pensar numa formação que é física, que é cultural, que é intelectual, que é social, enfim, que é mais ampla e que, inclusive, não é responsabilidade só da escola, é da família, é do mundo do trabalho no qual depois ele vai se inserir. Então, a gente está falando de um contexto que é um contexto ampliado. Então, por que colocar essa discussão sobre projeto de vida na escola, né? A gente está pensando em um jovem que, primeiro, precisa se conhecer, precisa se reconhecer, precisa saber quem ele é, precisa saber o mundo em que ele vive para pensar nas escolhas que ele vai fazer no futuro. Isso é a Base Nacional Comum Curricular, uma síntese do que está escrito ali. Bom, na prática, como é que isso tem acontecido? Primeiro, do ponto de vista do material didático que está sendo produzido. Então, as instruções, né, os últimos editais aí do Programa Nacional do Livro Didático vão dizer: a gente tem que trabalhar esse estudante em 3 dimensões. A primeira é a do autoconhecimento. Então, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para a minha origem para entender quem eu sou e como eu me insiro nesse mundo. Tem uma segunda dimensão, que é a dimensão do olhar para o outro, como é que eu me entendo nessa relação com o outro e com a diversidade que existe, e como é que eu me entendo dentro desse mundo. Por último, a terceira dimensão é uma dimensão que olha para o futuro. Então, a partir disso, né, do conhecimento que eu tenho de mim, do conhecimento que eu tenho do outro, do conhecimento que eu tenho do mundo, como é que eu penso o meu futuro e como é que eu faço escolhas. Então, isso é a teoria, né, do ponto de vista do que está escrito, de como a gente pensa legal. Do ponto de vista prático, como é que isso tem acontecido nas escolas, né? Acho que tem alguns desafios que precisam ser, que estão sendo, na verdade, ainda colocados para a gente, porque tudo isso é muito recente, tem muito a ver aí com o novo ensino médio que está sendo implementado principalmente a partir de 2022. Acho que a primeira coisa é quem dá essa aula, né? Se ela for uma aula, ela não necessariamente é, mas se ela for uma disciplina, que é o que tem acontecido principalmente nas escolas, quem é o professor, quem é o sujeito, quem é o indivíduo que pode dar uma aula de projeto de vida? Depois, a segunda pergunta que as escolas me fazem e que eu também me faço quando estou na sala de aula é: o que tem nessa aula? Qual é o conteúdo de projeto de vida? O que a gente